Você pode aplaudir os nossos visitantes mais uma vez. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe você poderosamente. É sempre um prazer te receber aqui. Pode se assentar, muito obrigado. Glória a Deus aí pela sua vida. Que coisa boa. Irmãos, eu quero continuar falando com vocês. Hoje pela manhã tivemos um culto tão poderoso, nosso culto das 10 horas. Você também é nosso convidado a participar também desse culto, né? Se algum dia você não puder vir à noite, temos mais um culto pela manhã, e ele é sempre tão poderoso quanto a esse momento, porque toda adoração e todo louvor ao Senhor eleva o nosso coração a Ele, e Ele se manifesta de forma poderosa, e eu acredito que não vai ser diferente agora. Você crê nisso? Amém? Então fala para a pessoa que está do teu lado assim: você está pronto? Fala assim: está pronto mesmo? Deus vai falar com você. Semana passada nós começamos essa série. A propósito, a nossa nova sede, que vai ser a segunda sede aqui nessa cidade, né? Essa igreja, ela vai continuar aqui sendo um espaço de convivência. Ela está bem mais adiantada do que está na foto ali, pelo menos pelo lado de dentro. Já estão colocando os porcelanatos, aqueles negócios chique, para você assim se sentir o cara naquele lugar. Mas nós estamos muito felizes porque nós não cabemos mais em nós mesmos como igreja. Onde fizemos a nossa festa de multiplicação de células, e não cabe, a igreja não cabe num evento só. Por isso nós temos 2 cultos, mas poderíamos fazer 3 cultos, e eu creio que Deus nos abençoaria com isso. Mas logo logo nós teremos lá pelo menos de 700 a 800 lugares confortável para você estar lá com a sua família, tá bom? Não vai precisar mais sentar na escada, que já a escada ali, irmão, é um lugar, como é que fala assim, quando o pessoal estava vendendo esses dias o lugar lá, como é que é? Área VIP, lá é área VIP, eles vê tudo mais do alto, eles estão mais perto de Deus que você, não é? Eles já estão mais no alto. Então, você vai junto conosco celebrar esse momento, tá bom? Então, a série Pensa à Frente, como o Léo e outras pessoas têm comentado, ela nos ensina e nos condiciona a pensar antes que as coisas aconteçam, a estar preparado para que antes que as coisas aconteçam, nós estejamos prontos para lidar com as circunstâncias. Estar preparado antes, antever circunstâncias que podem gerar alguns níveis de dificuldades, de problemas e até tentações que podem se tornar no futuro pecado. Então, pensar à frente, a nossa imagem desse tema, dessa série, é um tabuleiro de xadrez, porque quem joga xadrez e quem já jogou xadrez, alguém aqui joga xadrez? Deixa eu ver. Você tem uma cara, Gustavo, de que joga xadrez. Ele joga com kids. Então, você que já assistiu ou teve contato com xadrez, sabe que o xadrez é um jogo pensado. Sempre quando você encontra alguém que fala assim: eu sei jogar xadrez, é porque ele sabe jogar como dama. Sabe quando vai trocando assim, tentando comer a pecinha do outro? Xadrez não se pensa assim. O jogo de xadrez, ele é pensado para que o adversário faça o movimento que você quer. Porque no jogo de xadrez, não importa se você comeu tantas peças, tirou, a importância é você destruir ou eliminar o rei. Então o checkmate é dado quando o rei não tem mais saída. Então a ideia da pessoa que joga xadrez é fazer movimentos que o adversário possa, como ele quer, movimentar as suas peças para a posição que ele deseja. Para quê? Para que ele possa dar um checkmate. Então, o entendimento disso é que ou você é aquele que faz o adversário se movimentar para onde você quer, ou você é alguém que o adversário faz você se movimentar para onde ele quer. A pergunta que nós precisamos responder nessa série é: nós estamos controlando ou sendo controlados? Nós estamos pensando à frente ou estamos sendo derrotados antes mesmo dos movimentos que nós pensamos em fazer aconteça? Quer dizer, no primeiro movimento tudo se acabou, na primeira circunstância a nossa história se acabou. Então, pensar à frente é um chamado. O versículo
áureo dessa palavra é Provérbios 27:12, que diz assim: o prudente, aquele que pensa à frente, antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Então o prudente, ele olha o perigo e fala: opa, não vou me meter aqui. Você é desses. Ali, um ali. O prudente, então, ele vê o perigo e ele fala: opa, vou me segurar aqui, não posso ir por aqui, porque eu estou vendo, tem um perigo. Você é desse. Mas o imprudente, aquele que é ingênuo, tolo, ele vê o perigo e fala assim: vou enfrentar de frente, vou matar no peito. E muitas vezes esse matar no peito mata mesmo, acaba com tudo. Por quê? Porque teve uma visão, mas ao invés de estar preparado, ele tomou depois decisões precipitadas, e áreas de nossas vidas acabam sendo influenciadas. Semana passada nós falamos que decisões fazem parte de toda a nossa história. Você toma em média, por dia, não é por ano, não por semana, por dia, 35 mil decisões. Você fala: uau, eu acho que eu não tomo. Toma. Agora mesmo, você pode ter tomado uma decisão de se levantar e abraçar alguém. Foi uma decisão, mas porque elas se tornam decisões cotidianas, a gente não as considera mais decisão. Mas é preciso olhar para isso como uma estatística muito forte, que revela que as decisões são importantes. Se decisões são importantes, nós devíamos gastar mais tempo nos preparando para elas. Afinal de contas, a maioria de nós não é bom em decisões, não é verdade? Com certeza você já tomou uma má decisão, por pressões, por estar emocionalmente envolvido, por estar no momento do calor das emoções, e você falou coisas que não devia, pensou e teve atitudes erradas. Quantos conhecem alguém que já teve atitudes assim, por não estar pronto quando as tentações ou as decisões chegaram? Quem conhece alguém que já tomou decisão errada? Deixa eu ver. Ok, eu também conheço. Se tivesse um espelhinho aqui, eu ia olhar para ele agora e dar uma piscadinha e falar: você já tomou decisões bem erradas. E essas decisões, elas vão limitando a nossa história, porque a verdade é que o resultado da sua vida é resultado das suas decisões. Então, se você está vivendo uma vida maravilhosa, decisões maravilhosas têm sido tomadas. Mas se a sua vida não está tão boa, então com certeza as suas decisões têm sido más. Elas têm levado você a viver condicionado ao tipo de decisão que você toma. Então, nós colocamos 3 passos práticos para que você não tome decisões erradas, não caia em tentação e acabe pecando. Porque talvez você possa pensar: não, eu tenho me controlado nas decisões e tenho tomado só decisões acertadas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7,19, ele diz assim: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Agora, entenda quem é essa pessoa. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, o apóstolo Paulo é o maior dos apóstolos, o maior dos evangelistas, o que mais plantou igreja, o que mais foi relevante com a sua vida para o evangelho. Então, essa pessoa não é alguém que se converteu há alguns dias, que não tem uma experiência. Não, ele tem toda a bagagem de experiência. Ele passou por todos os ministérios, todas as classes que você possa pensar sobre ensinamento bíblico. Ele passou por tudo isso, foi capacitado para ter os melhores pensamentos, mas quando ele é confrontado nas questões de decisões, ele fala: eu sou mau em tomar decisões, porque o mal que eu devia evitar, eu acabo fazendo, e o bem que eu devia fazer, esse eu não faço. Então, olhando para essa afirmação do apóstolo, nós devíamos pensar: decisões são tão importantes. Por quê? Porque o que existe antes do seu próximo pecado? Nós falamos sobre isso semana passada. Uma tentação. Tentação é decisões que eu terei que tomar. Ou eu atento àquele desejo, àquela vontade, ou eu escolho dizer não à minha carne. Eu escolho dizer não às minhas próprias vontades. Por isso o apóstolo Tiago vai dizer: ninguém a ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque a Deus não tenta ninguém, e ele também não pode ser tentado pelo mal. Agora cada um, quando tentado, diga: de mim mesmo sou tentado. Ele usa uma palavra chamada concupiscência, que é vontade, desejo, pelos meus próprios desejos.
Então ele fala, quando você é arrastado e seduzido pelas suas próprias vontades. Na maioria das vezes, decisões que nos levam a consequências difíceis, terríveis, e às vezes difíceis, que ficam durante anos para lidar, tem a ver com ser arrastado e seduzido. Por quê? Arrastado, você lembra? É alguém que está sendo arrastado para onde não quer. Eu não quero ir, mas estou sendo arrastado. Seduzido é alguém que está indo para o lugar errado, mas agora pensa que é o lugar certo. Muita gente, depois de fazer a escolha por Jesus, fica maluco, doido, e começa a dizer, não valeu a pena, não era o que eu pensava, e agora seduzido pelo mundo, ele começa a voltar para o próprio vômito, para próprias tristezas e amarguras, porque é isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que se apostata da fé, aquele que se afasta da fé, ele é como um cão que vomita, e vai lá, depois de um tempo, faz o quê? É nojento, né? Essa não é uma parte boa do meu sermão, mas tudo bem. Você já teve um cachorrinho? Quem já teve cachorrinho? Eles adoram vomito. Eles vão lá e comem, lambe tudo. Mas você não é assim? Porque você não volta a cometer os mesmos erros. Cuidado para não começar a lamber aí, irmão. Cuidado para não começar a dizer, duas vezes eu fui. É assim. Porque somos arrastados e seduzidos. Então, nessa série, nós demos, no primeiro turno dela, na primeira parte, nós falamos sobre 3 passos práticos. O primeiro deles é, estabeleça limites e decida andar bem longe deles. Coloque limites nos seus relacionamentos, coloque limite nos seus negócios, coloque limite nos seus pensamentos, coloque limite nos seus olhos. Tem uma canção muito evangelística e santificada que eu cantava quando era criança e que me ensinava e talvez possa ensinar você. Ela dizia assim: cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê. E ele dizia, Jesus Cristo está do céu olhando a mim e a você. Cuidado olhinho o que vê, cuidado ouvidinho o que ouve. E depois você pode colocar qualquer parte do seu corpo aí. Cuidado pezinho onde pisa, mãozinha o que toca. Você pode colocar a parte que você quiser, porque a ideia aqui é de que eu e você precisamos estabelecer limites e dizer assim, peraí, isso aqui não faz parte mais da minha vida, eu não posso mais assistir sobre isso, isso aqui não faz. Eu tomei uma decisão. A propósito, já tiraram foto minha aí? Tica, minha esposa mandou eu colocar roupinha de dorama hoje. Agora eu vou tirar o casaco, eu vou voltar a ser eu mesmo. É ou não é, Rafa? É melhor, não é melhor? Não combina, né? Aí no casamento dá certo isso aqui, irmão. É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então, agora liberto das amarras. Vamos lá. O que eu estava falando? Coloque limites na sua história, na sua vida. Coloque limite nas palavras que você usa. Coloque limite se você é um homem, uma mulher casada, você é uma jovem, um jovem de Cristo. Você não deve entrar em alguns tipos de conversa antes do tempo, alguns tipos de relacionamento que arrastam e seduzem você a isso. O resultado disso você sabe. Você sabe para onde vai te levar. Você que faz negócios, cuidado, coloque o limite. O meu negócio é assim, tem que ser com nota fiscal, tem que ser certinho, tem que colocar os impostos certos. Por quê? Porque em algum momento você pode cair feio, sabe, sendo receptor de algo que foi alcançado, conseguido de forma ilícita. Então, coloque limites na sua vida, coloque limite nas amizades. Pastor, não tem problema, é só amizade. Amizade, no começo é assim. Eva começou uma amizade com aquele fruto, e ela dizia, ela sabia que não podia, mas ela começou a olhar para ele todo dia. Depois ela começou a ver, ele é tão gostoso esse fruto. E depois ela falou, será que se eu der só uma mordidinha vai fazer mal? Vai fazer mal. Uma pequena mordidinha vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua reputação, e tem coisas que a gente nunca mais recupera. E você vai dizer, o povo é julgador. Não, você que foi arrastado e seduzido, e agora quer justificar a sua atitude com o olhar do povo. Ninguém tem nem nada a ver com a sua vida, mas a verdade é essa. Eu me arrependi, e agora, mas quem falou para você que devia ter metido a boca naquilo?
Quem falou que você devia ter ido naquele lugar? Colocasse um limite, porque não adianta você pôr um limite e ultrapassá-lo toda hora, vai dar ruim. Vai dar ruim. Coloque limites. Deus colocou limites. Ele não tirou de nós a alegria, Ele não tirou de nós satisfação, mas Ele colocou limites. Cuidado, porque tem coisa que não é para esse momento, tem alegrias que não é para agora, tem diversão que não é para esse momento, tem situações, tem lugares que não é para você agora. Então guarde seu coração. Diga para quem está do seu lado: está na hora de você colocar limite, não está não, irmão? Ô irmã, sabe quando aquele namoradinho colocar a mãozinha, você dá-lhe uma cotovelada no meio do beiço dele, faz ele ficar uns 3 meses com o beiço inchado, nunca mais ele vai querer pôr essa mãozinha, porque você diz assim: o que tem? Você fala: eu coloquei um limite, e vai ser assim. Quem está entendendo aí diz amém. Esse é o papel nosso, coloque limites. Quando alguém vem: não, toma só um golinho, é só um pouquinho, você tomava tanto, agora você está tomando menos. Ele fala assim: não, eu coloquei um limite, eu não vou ser arrastado e seduzido mais por isso, porque eu sei aonde isso vai me levar. Amém? O segundo passo, a segunda ação que nós temos que ter, prática, é: aumente os custos das consequências. O que você está fazendo, de certo ou errado, eu não quero aqui só criticar, o que você está fazendo de certo vai ter consequências, sim ou não? Mas o que você está fazendo de errado também vai ter, e as consequências desses atos errados, elas são graves. Então como eu faço para me proteger? Eu aumento o custo, eu coloco lá: se eu cair nessa conversinha fiada, não vai ser só isso, eu vou multiplicar, coloca lá 10 vezes. Então eu sei que aquilo que eu estou pensando que vai acontecer 10 vezes pior. Quando você coloca essa multiplicação, aumenta o custo, você fala assim: será que vale a pena? Será que vai valer a pena eu fazer isso? Será que vai valer a pena eu tomar essa decisão? Será que vai valer a pena eu ir por esse caminho? E alguém diz assim: não, fulano foi, é o que aconteceu, mas comigo vai ser 10 vezes pior. Eu já coloquei dentro do meu limite. Se eu pensar em ultrapassar, eu tenho que pensar que vai ser 100 vezes pior, 100 vezes. Alguém disse assim: se você acha difícil o casamento, você precisa experimentar uma ex-mulher. Aí você vai ver o que é problema. Multiplica por 10 e fala: vou ficar com o meu casamento em nome de Jesus. É ou não é? Eu posso falar, porque esse ano fazemos 28 anos, 29. Eu estava só testando você, amor. Claro que eu sabia. Então eu posso falar sobre casamento. Vale a pena. Então olha isso, aumente o custo. Alguém fala assim: ah, pastor, mas eu investi tanto nesse relacionamento. Aumente o custo. Fala assim: não vai valer a pena, lá na frente vou ter que passar por situações que eu não quero. Porque a propósito, tem um monte de jovens, moças, que vivem como dondocas hoje. Elas não lavam louça, porque a minha unha magnética, agora tem isso, magnética, ela sai, o bombril vai grudar tudo. Ai, os meus cílios não pode. Ai, parece uma boneca feita sei lá no que, mas está lá, não pode. E elas querem casar e viver dessa maneira. Só que aí você vai ver o companheiro e fala assim: esse rapazinho não vai ter condição de pagar essa manutenção de cílios toda semana não, irmã. Esse rapazinho não vai ter como pagar, sabe, essa clínica para você não. Ah, mas não sei, meu pai, teu pai. Então cuidado com as decisões. Aumente o custo, porque depois você vai ficar lamentando: ai, tem que levantar tal hora, eu levantava 12:00. Pois é, seu pai era bom com você. Agora que você casou com essa coisa aí, vai ter que levantar e trabalhar, e às vezes ele fica lá jogando videogame. A culpa é de quem? Da igreja? Do seu pai? É sua. Preste atenção. Homens, a mesma coisa. O cara casa, a mãe leva o almoço para ele no sofá. Ai, está aqui, filhinho. Aí ele casa e fica lá, morre de fome. Quando ela volta 5 anos depois para ver como é que ele está só esqueleto. O que aconteceu, filho? A minha mulher não trouxe comida. Está achando que eu sou sua empregada? Mas minha mãe... Você não mora com a sua mãe mais. Você não mora mais com a sua mãe. Quem está entendendo aí diz amém.
Então, mas é que eu investi tanto, pastor, agora que eu estou... Irmãos, a semana passada eu falei no culto da noite, falei no hoje de manhã, você gostaria de fazer uma viagem, assim, para um país bem distante? Quem gostaria? Tem que ser de avião, bem longe. Eu vou escolher um aqui. O Ellison não, que ele não vai querer muito, ele vai querer ir ali ele acha que Tandinha é outro país. Então, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, você. Quer ir para a Itália? Ó, propósito, nós podemos ir para a Itália. O ano que vem nós estamos pensando em ir para a Itália. Então você quer ir para a Itália. Aí você falou assim: eu quero conhecer Roma, eu quero conhecer Milão, eu quero conhecer Veneza. Todo esse pacote vai ficar em torno de 12 mil euros. É caro. Mas você falou: não tem problema, eu vou parcelar e vou. Um dia antes de você embarcar, a companhia aérea te liga. Deve ser, sei lá, Lufthansa que deve fazer esses voos assim para a Itália, alguma coisa assim. Lufthansa é a Alemanha, né? Mas vamos lá, a Gol ligou para você. Aí você fala assim, ela fala: boa tarde, tudo bem? Estou falando com a pessoa tal, CPF. Você fala: então, o seu voo está preparado para amanhã? E você fala assim: sim, estou tudo pronto, já estou falando até buongiorno. Já treinei meu italiano e tal. E ela fala assim: olha, então vai ser maravilhoso ter você conosco. Voe. Só que tem um problema, você precisa saber disso. Apesar de que você investiu muito dinheiro, esse avião, logo depois de decolar, pelo menos uns 5 minutos, ele vai cair, bum, e todo mundo vai morrer. Mas peraí, você iria? Mas você investiu muito dinheiro. Você falou para todo mundo que você ia para a Itália. É melhor morrer indo para a Itália do que morrer aqui no Brasil, não é verdade? Não? Pelo menos tudo vai falar: imagina, morreu indo para a Itália. Agora morrer é morrer, irmão. Mas você não iria. Mas tem muita gente sabendo que o avião vai cair, e eles continuam. Pum, cai, acabou. Sabe por quê? Porque não aumentaram o custo. Porque por mais que você tenha investido centenas de milhares de reais, você vai dizer assim: a minha vida, a minha felicidade vale mais do que essa passagem momentânea. Sim ou não? Esse é o ponto. Aumente o custo. É só isso, é só uma vez que eu vou abrir esse vídeo aqui, é só uma vez que eu vou fumar isso, é só uma vez que eu vou conversar com ela, eu vou responder aquela mensagem. Tem homem tão trouxa, desculpa, irmão, tão bobo, que de vez em quando aparecem umas mensagens no seu celular. Sim ou não, homens? Você olha lá e está assim, oi. Aí você olha lá, tem um número gigante. Aí você fala: oi? E tem uma foto de uma mulher. E você fala: de fora? Porque tem 3 prefixos. É de fora. Eu vou abrir. E fala assim: se curtir, ganha uma foto. Os homens estão tudo com cara de paisagem, irmão. Eles falam assim: aí ele vai lá e abre. Então, é umas centenas de vírus que dominam o seu celular, tudo. Mas o maior vírus é aquele que entra no seu coração. Sabe por quê? Você tinha um limite. Eu não converso. Irmão, tem um monte de gente que me liga, eu nem sei quem é e nem quero saber. Eu só atendo ligação de quem eu conheço. Ok? Só atendo ligação de quando eu conheço. Liga uma pessoa e fala assim: por favor, você pode confirmar o seu CPF? Eu falo: não. Mas não te conheço. Que confirmar nome e CPF? Nada disso. Não vou confirmar nada, porque eu estabeleci um limite. Os meus relacionamentos são de pessoas de minha confiança, sabem quem eu sou e eu sei quem eles, porque eu estabeleci um custo muito alto. O último passo é: planeje uma fuga. E planejar a fuga é muitas vezes ligar para o pastor, ligar para a esposa, ligar para um líder e dizer assim: me ajuda em oração. Eu estou sendo tentado de novo nessa área. Porque nós aprendemos semana passada que tentação não é pecado. Não é. Mas eu lido com a tentação. É com a tentação que eu tenho que vencer. Alguém fala assim: pastor, eu estou lutando para vencer o pecado. Pecado você não vence, porque pecado é um ato consumado. Ninguém vence o pecado, já cometeu, acabou. Você tem que vencer o que então? Tentação. Toda vez que vier a tentação, você tem que tomar decisões.
ou eu abro a porta e arrebento com a minha vida. Porque, sabe, irmãos, muitas decisões que nós tomamos, partindo do pressuposto da nossa capacidade, ou da experiência que nós tivemos, eu fui mãe solteira, eu tive um casamento, eu morei com fulano, com ciclano, e não foi tão ruim assim, as consequências não foram, essa é a sua experiência. E tem gente que pega a experiência ruim do outro, e fala assim, não dá nada não, dá sim, e é muito. Então o plano de fuga serve para esse momento. Você ficou sozinho, estou sozinho em casa aqui, a minha namorada está aqui, vou ligar para o meu líder, vou ligar para o meu pastor, então eu vou sair correndo, foge. Por quê? Porque vai errar. O homem casado, a mulher casada, deve ligar para liga para sua esposa, e fala, amor, ora por mim, porque daqui 1 hora eu estou em casa, e você gasta geralmente 1 hora para chegar em casa. Por quê? Porque alguém está falando assim, vamos hoje no happy hour, vamos hoje tomar umazinha ali no como é que chama um boteco aqui da fazenda famoso aí? Eu adoro ser pastor por causa disso, irmão. Eu amo, eu já falei para você, né, amor? Eu amo ser pastor porque, irmão, como é fácil pegar os irmãos. É tipo peixe de pesca e pague. É só jogar e eles pulam, eles quase dão risada, eles dão bandeirada assim, eu estou aqui. Não você, claro, você só estava querendo me ajudar. Como é que é o nome mesmo? Esse aí mesmo. Então, a pessoa está falando, vamos lá, e você fala assim, não, peraí, amor, daqui 40 minutos eu estou em casa. Por quê? Porque você não tem como escapar mais. Você já disse para ela está lá esperando você. Então você tem um plano de fuga. Pastor, ora por mim. Meu líder, minha líder, ora por mim. Porque eu estou sendo tentada. Tentação não é pecado. Quem não confessa a tentação vai confessar pecado. E pecado tem consequências. Tentação não tem consequência. Alguém diga aleluia. Pode ser tentada à vontade, porque ela não tem consequência. Só se você abrir a porta e pecar, aí tem consequência. Então tem um plano de fuga. Por quê? Porque você precisa estar pronto. A nossa série é Pense à Frente, e o subtema da semana passada é eu estarei pronto. Quando as tentações e as decisões chegarem, eu estarei pronto. Eu não vou dar atenção à minha vontade, eu não vou deixar que a pressão da circunstância me leve a tomar uma decisão errada. Eu estarei pronto, diante dos desafios, diante dos problemas, eu estarei pronto. Diga para quem está do seu lado, eu vou estar pronto. Posso não estar hoje, mas vou estar pronto, amém? Você vai sair dessa série pronto para tomar decisões, pronto para pensar à frente, pronto para colocar seus limites e andar sobre eles. Não andar muito perto, não tentar romper limites, você não precisa disso. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem crê, diga amém. Agora, continuando a nossa série, hoje eu quero falar com você sobre se eu tenho uma mentalidade de colocar limites, de pensar que o custo vai ser muito alto, daquilo que eu posso perder, daquilo que eu demorei para conquistar, porque demora-se para conquistar algo de confiança, que as pessoas acreditem em você, sim ou não? Demora. Eu não quero perder isso, eu não quero perder a confiança do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, eu não quero perder a confiança do meu líder, de Jesus. Eu não quero ser tratado por ele como alguém que vive errando, não, eu quero ser tratado como filho. Esse é o meu propósito. Então, se eu me posicionar dessa maneira, o próximo passo é experimentar algo poderoso de Deus na minha vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre as características de como você vai ser conhecido. Irmãos, se você vive segundo as suas vontades, você tem um nome, as pessoas te chamam, lá vem o descabeçado, já ouviu falar sobre isso? Cabeça oca, certo? Meu Deus, você já viu gente que fala assim, como você fez isso? Onde é que a sua cabeça estava? Ué, onde que a cabeça está? Grudado no corpo. Mas a ideia é de que você é reconhecido pelas atitudes que você tem, pelo comportamento e como você responde à palavra de Deus. Não é fazer parte de uma igreja, não é usar uma camiseta falando de Jesus, não é nada disso. É como eu sou reconhecido fora disso. Eu estabeleci limites, eu pensei nas consequências, eu tenho um plano de fuga. Tudo isso me faz ser notado.
faz com que eu seja um testemunho. O que tem se perdido hoje no Evangelho, irmãos, não é por falta de igreja que o mundo todo não é salvo, é por falta de discípulos, homens e mulheres que seguem a Jesus de verdade. Não é alguém que frequenta a igreja. Igreja não é lugar para frequentar, igreja é um lugar onde eu pertenço, eu faço parte. A cultura do povo de Deus é a minha cultura, os princípios deles são os meus. Quem entendeu aí diz amém. Não é um lugar que eu passo um tempo, é um lugar onde o meu tempo, sabe, é exposto diante do Senhor, porque eu quero, com certeza, que Ele possa remir o meu tempo, e eu possa aproveitar aquilo que Ele tem, que é a zoe de Deus, a zoe de Deus, a vida que Deus tem para você. Agora, muitas pessoas têm se acostumado com uma vida medíocre, mediana. Por quê? Porque mesmo estando na igreja, não conseguem pensar à frente, nas consequências, o que vão falar e o que vão pensar, e o adjetivo que dão a você. Então eu quero falar sobre uma característica de um cristão que estabeleceu limites, que tem percepção de que as consequências não valem a pena, e que tem um plano de fuga e vive uma espiritualidade cristã, sabe, é genuíno, um discípulo de Jesus. Tem algum aqui nessa noite? Esse é o nosso chamado. Então eu quero falar com você sobre uma pesquisa que foi feita, porque como nós somos conhecidos diz muito sobre nós, não é verdade? A maneira que nós nos comportamos, o ambiente que nós geramos com a nossa presença diz muito sobre nós. Então foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa perguntaram para as pessoas como eles gostariam de ser reconhecidos. Então perguntaram assim: olha, se tivesse uma palavra que as pessoas pudessem definir você, qual seria essa palavra que você gostaria que eles dissessem quando lembrassem de você? Ah, fulano de tal, ah, ele é isso. Fulana de tal, ah, ela é isso. Quem está entendendo aí diz amém. Então, essa pesquisa foi feita e eles fizeram perguntas: como você quer ser reconhecido? Como você gostaria de ser reconhecido? Em primeiro lugar, nessa pesquisa, a palavra que mais apareceu foi bem-sucedido. Eu gostaria de ser conhecido como alguém bem-sucedido. Alguém possa olhar e dizer assim: nossa, olha, ele investiu naquilo, ele se tornou um empreendedor, olha, ele buscou essa carreira, esse relacionamento, olha como ele é bem sucedido na família, como ele é bem sucedido em muitas áreas. O primeiro lugar da pesquisa foi: eu quero ser reconhecido como alguém bem sucedido. Talvez você está aqui no nosso meio hoje, e também esse é o seu desejo: eu quero ser bem sucedido. O segundo lugar dessa pesquisa foi: eu quero ser uma pessoa influente. Nessa fase que nós estamos vivendo da sociedade, essa é uma palavra, um adjetivo que podem nos dar, que parece que faz muita diferença na vida das pessoas. Influente. Eu quero levar as pessoas a me seguir, que eu possa ser influente na vida delas, na maneira que eu me visto, na maneira que eu falo. Sabe, a influência hoje tem tomado o coração de muitas pessoas. É por isso que a maioria das pessoas gasta grande parte do seu dia olhando fotos em redes sociais, seja Instagram, Facebook, X, qualquer coisa que você gosta de olhar, coisa que gente certa não olha também, porque tem um monte de rede social que crente não devia, mas você está lá. Aí você fala: ninguém me descobre, todo mundo sabe que você está lá, você está sendo cara pastelão. Você vai na cela, as pessoas sabem que você está lá. Você vai nos encontros da igreja, nos encontros com Deus, e as pessoas veem as tuas fotos, sabem que você está lá. Todo mundo fala assim: olha o que eu achei. Olha, todo mundo tem um amigo conhecido, irmão. Mas você não devia estar lá, mas você está. Porque você fala: ninguém vai me descobrir aqui. Satanás tem prazer em fazer isso, de desmascarar. Sabe por quê? Ele quer tirar de você a identidade de filho, quer que você se sinta um lixo, quer que você se sinta, sabe, alguém sobrecarregado, alguém que não tem mais expectativa, que ninguém mais confia. É isso que o diabo quer que você pense, mas não é isso que Deus quer para você. Então, ser influente hoje está em segundo lugar. Agora olha só, o que você tem feito para ser influente? Eu contei esses dias de manhã, no culto da manhã, ele disse assim que estava vendo alguns videozinhos com a Radassa, minha neta, ela tem 8 anos, e às vezes ela assiste lá uns programas lá que os caras fazem umas coisas muito loucas, tipo, colocar gelatina
colocar um carro dentro de um lugar lá e encher de gelatina e fazer a gelatina ficar dura e o carro... Não é louco isso? É louco. Mas você vai ver, esse cara tem não sei quantos milhões de seguidores, porque ele faz um negócio. Esses dias eles estavam lá com um carro e tinham que lavar o carro cheio de barro, coberto de barro, não dava para saber que carro era. Sabe o que deram para eles lavar? Uma escova de dente. A Radassa dava risada, porque ela tem 8 anos. Mas daí eu fui ver os seguidores não têm 8 anos, porque 8 anos você não deve ter essas redes sociais, sim ou não? São pessoas adultas, com um cérebro, parece assim, sei lá, de gelatina. Como é que fica gastando tempo com aquilo? Aí de repente eu falei assim para ela: chega de ver isso aqui, eu estou ficando meio retardado já. E ela falou: vamos ver o outro. Rodou o vídeo, apareceu um menininho. Vou fazer um teatro. Vem aqui, Jean. Jean, não sei se você vai ter coragem, Jean. Não, deixa para lá, Jean. Você não ia ter mais coragem. Mas esse menininho, ele ia para os lugares, para os restaurantes, e sabe o que ele fazia? Ele ficava imitando um cavalinho, ele ficava assim, e ele ia na frente da polícia e ficava, eu falei assim, piorou, é mais retardado ainda. E aí eu falei assim, como que alguém tem coragem de fazer isso? Eu fui ver, abri lá o Instagram dele, bilhões de seguidores, e as pessoas falavam assim, ai, como eu me divirto. Adulto, gente adulta, ameba, ambulante. Ele vai na igreja e fica, ele só faz isso, irmão, e está ficando milionário. Por quê? Porque tem um monte de gente pensando assim, será que se eu imitar uma vaca, então eu vou ter, tem gente querendo imitar vaca, passarinho. Deus te fez sal da terra, para você dar sabor à terra. Essa é a influência que Ele espera de mim, de você. Não é uma coisa, sabe, debilóide. Como é que pode um cristão seguir esse tipo de gente? Se você faz isso, para de seguir, dá tempo de você virar gente de novo, porque você vai virar um sapo, alguma coisa. Não é possível, não é possível. Não é possível que um cristão, alguém que não tem a mente de Cristo, tudo bem, são pessoas sem conexão com o mundo, ou conexão sei lá com o quê, mas você tem a mente de Cristo. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus, vai escutar uma música, faz alguma coisa útil. Você não vai ser influente assistindo esse tipo de coisa. Por último, na pesquisa, as pessoas colocaram, eu quero ser feliz. Há pelo menos 30 anos atrás, essa seria a opção de primeiro lugar. Você pergunta para alguém, o que você quer ser? Como é que você quer ser conhecido? Alguém feliz. Agora ela caiu para terceiro, percebe? Bem sucedido. Nós não vivemos em uma onda de todo mundo tem que ser bem sucedido, sim ou não? Abre o seu negócio, você vai ganhar milhões. Você nunca recebeu aqueles videozinhos? Assista, no final você vai se tornar um grande milionário. Só eu que assisti uma vez. Não fiquei milionário. Falei, nunca mais assisto. Eu quero ser feliz. Agora, como foi mudando a perspectiva humana? Porque alguém bem sucedido nem sempre é feliz. Alguém que tem influência nem sempre é feliz. E alguém que deseja ser feliz, deseja por quê? Porque não é feliz, porque não encontrou a alegria verdadeira que é Jesus Cristo. Então a Bíblia fala, na parábola dos talentos, que nós vamos ler agora, abra aí a sua Bíblia, em Mateus 25, 14, sobre uma resposta que nós teremos do Senhor, uma resposta que nós teremos dEle, como uma senha para entrar para um momento de plenitude daquilo que Deus separou para nós. É a parábola dos talentos. Você conhece? Eu conheço essa parábola aí, eu já escutei essa pregação. Calma lá, vamos conversar hoje, vamos ter um diálogo, onde nós podemos aprender uns com os outros, e crescer e amadurecer a nossa fé. A parábola dos talentos é, com certeza, a expressão máxima de algo que Deus deixou através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos nortear a nossa história, a nossa vida aqui.
Como é que eu vivo a vida cristã? Se você ler essa parábola, tendo em vista toda a interação que Jesus Cristo quis com ela, quis mostrar com ela, você vai viver uma vida cristã maravilhosa. Versículo 14 diz assim, preste muita atenção. A pesquisa disse que em primeiro lugar as pessoas querem ser bem-sucedidas. Repita comigo, bem-sucedido. Segundo lugar, querem ser influentes. Terceiro lugar, querem ser felizes. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque, pastor, o que tem ser bem-sucedido? Nada. O que tem ser influente? Também não tem nada. E o que tem ser feliz? Também não tem nada. Isso não é problema. O problema é achar que essas coisas me condicionam para a eternidade. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que Ele quem? Cristo, fez tudo. Então essas coisas não são o fator que leva você a experimentar a vida abundante de Deus. Então qual é? Nós vamos descobrir. O reino de Deus, o reino dos céus, também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Um homem que pegou o que tinha de valor e falou assim: está aqui, na sua mão, cuida disso. O que você tem hoje de maior valor? Fala aí para a pessoa que está do teu lado. O que eu tenho de maior valor hoje é isso. Vai lá, fala aí. O que você tem de maior valor? Falou? Perguntou? O Hélice está aqui achando que vai ganhar vantagem. Fala assim, não é não. O que você tem de maior valor hoje, é a sua vida. Não, o que eu tenho maior de valor é você. Tá, perde sua vida, acabou, irmão. Já era. Não é verdade? Fica vivo então. Então o que você tem de maior valor é a sua vida. Olha o que ele está dizendo. Um senhor pegou o que tinha e entregou aos seus servos. Tudo que tinha entregou aos seus servos. Presta atenção no texto. O Senhor pegou tudo que tinha e entregou para quem? Tudo que ele tinha. Tudo que você tem de maior valor hoje é o quê? Sua vida. Ele pegou tudo que tinha e entregou aos seus servos. Entendedores entenderão. E o outro, e deu. Irmão, o que foi aqui? O que aconteceu aqui? Você mudou aqui, volta lá. Chamou os seus servos então e confiou todos os seus bens a ele. Tudo que eu tenho é seu. Aí ele pegou, versículo 15. A um, ele deu 5 talentos. 5 talentos de prata. Um talento era pelo menos 35 quilos de prata. Ele deu 5. Ao outro deu 2. E ao outro deu 1. Ninguém fica sem nada. Jesus nunca vai ficar devendo nada para nós. Amém? Segundo a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O Senhor disse: eu vou sair por um tempo, depois eu volto, mas eu vou entregar tudo que eu tenho para vocês. A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E depois foi viajar. E ele disse: eu estou indo, mas versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que loucura! Escondeu o dinheiro. Escondeu. Pode mudar. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós teremos um acerto de contas com o Senhor. Eu não sei se eu vou ter. Vai ter. Mas eu não sabia, agora você está sabendo. Vai ter um acerto de contas com o Senhor. 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os seus 5 talentos e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Uau, 10. Está aqui, é seu. O Senhor respondeu a ele: muito bem, servo bom e bem sucedido. Não, servo bom e influente. É isso?
Muito bem, servo bom e? Servo bom e? Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Dica: essa parábola não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quando nós lemos esse texto de forma errada, a gente pensa assim: nossa, ele entrou agora para a festa dele, porque ele foi muito bem sucedido, né? Ele foi muito influente, tem uma festa para ele. Não, a festa é do Senhor dele. Ele fala assim: entre para a alegria do seu Senhor. Quer dizer, o Senhor dele ficou felizão, tipo eu naquele vídeo que fizeram. Me enganaram a propósito. O Senhor ficou feliz e falou assim: é muito bom ter você como servo, que coisa maravilhosa, entra, a festa é minha, a festa é de quem? É do Senhor, mas pode entrar, tem um convite para você. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Ele está dizendo: você foi bom e fiel, você mostrou uma qualidade que eu aprecio muito em alguém, que é fidelidade. Não é bem sucedido? Não. Não é influente? Não. Não é alguém feliz? Não. A característica que eu amo nas pessoas é fidelidade. As empresas hoje não trabalham por fidelização? Sim ou não? E como eles fazem isso? Um trabalho excepcional? Uma rede de comunicação para que possa contactar com essa pessoa, que ela possa receber um feedback depois, e ela possa dizer e receber um bônus, como é que chama? Um cachê, um vale brinde. Na minha época era vale brinde, agora chama um monte de coisa, né? Cashback, você quer? É vale brinde, irmão, é vale brinde. Ele fala assim: entra para minha alegria. Entra para quê? Para minha alegria. Uau, isso é maluco ler essa Bíblia. É doido. Entra para quê? Para minha alegria. Eu estou tão feliz com você. Você já viu quando as pessoas estão esperando você em casa? Você falou assim: eu vou lá tomar um café, e aí você chega lá e a pessoa abre a porta e fala assim: não, que bom que você veio, que coisa maravilhosa, eu preparei a casa. Porque terrível é quando você chega na casa de alguém, avisou que ia, e eles dizem assim: não repara. Você não se preparou para receber o visitante, você não deu importância para ele. É terrível quando eu entro na casa de alguém que fala: não repara na bagunça. Eu vou reparar. Eu estou vendo ali, lixo aqui, bagunça aqui, tudo para fazer vergonha mesmo. Como você não se preparou? Como você não se preparou para receber um visitante? Como você não se prepara para receber a Jesus? Entra para a alegria do seu Senhor. Tem algo preparado para você. Jesus está feliz com a sua vida. A propósito, fala para quem está do teu lado: Jesus te ama. Fala de novo: Jesus te ama. Apesar do picareta que você é. Pode falar, está autorizado. Ele te ama. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2, veja, ganhei mais 2. Ele fala: uau, eu já estava feliz com aquele que ganhou 5, agora esse aqui ganhou 2, que coisa boa, vamos, entra para a minha alegria, entra, vamos celebrar junto. Próximo. Quando eu parar assim, você já muda, é a dica. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até agora, tudo que você ouviu aqui sobre os outros 2, as características que eu demonstrei sobre o Senhor, de alegria, prazer, o que você pensa do Senhor? Ele é um cara ruim ou é um cara legal? Legal. Só que esse miserável aqui, que aqui na igreja, graças a Deus, não tem nenhum desse porte, mas esse aqui, que é de outros lugares, ele falou assim: eu sei que o Senhor é ruim. Eu falei: o quê? É o quê? Eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou. O quê? Está me chamando de ladrão? Que eu pulei o muro para roubar? Não. Eu sei que o Senhor ajunta onde não semeou. Irmão, olha a visão que essa pessoa tem do Senhor dele. Porque eu sei que o Senhor é assim. Então sabe o que eu fiz? Eu escondi, eu meti minha cabeça num buraco, eu abri mão de tudo, fiquei com medo mesmo, tive medo. O Senhor é ruim, mal. Essa é a visão que ele tinha, uma visão errada. 25. Por isso, tive medo, saí e escondi no chão o seu talento. Veja aqui,
aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo bom e fiel, amém? Servo mau e infiel. Alguns sinônimos para negligente é infiel, porque negligente é alguém que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Negligente não é alguém ignorante. Eu não sabia que se eu fizesse, sabia. Você não calculou o custo, você não colocou limite, e por isso você está nessa situação agora. É por isso que você está vivendo o que você vive, no seu casamento, na sua vida financeira. E ele diz assim: eu sabia que o Senhor faz isso, colhe aonde não planta, junta aonde não semeia, e por isso eu fiz isso. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, se você sabia, se você pensava que eu era assim, você devia ter entregue o meu dinheiro para alguém que soubesse lidar com isso. É o próximo versículo. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, recebesse com esse dinheiro com juros. Tomem também dele o talento e deem ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será. Você percebeu que a consequência é sempre perder tudo? Não existe uma consequência que você fala assim: perdi em partes. Não, a consequência do pecado, a Bíblia diz que o salário dele é a morte. Então talvez você está recebendo isso em pequenas parcelas de veneno, mas o final vai ser morte. Você pode até pensar: vou escapar, não vai dar nada não vão me pegar. Vai pegar, vai pegar. Então quando Jesus fala da interação, da fidelidade, não tem a ver com ser bem sucedido, com o carro, com a casa, com os bens que você tem, não tem a ver com isso. Para Jesus o que importa é a sua fidelidade a Ele. Quando Jesus interage conosco sobre fidelidade, Ele não está preocupado com a sua influência, Ele está preocupado se você é fiel com aquilo que Ele te deu, te entregou, e o que Ele nos deu. O que Jesus nos entregou, a Bíblia diz que no Calvário, Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua. Se você tem vida hoje, é porque Ele te deu. Para de ser enganado, achando que depois vai descobrir que não tem vida, e daí acaba tudo aqui mesmo. Deixa eu te perguntar, e se não for assim? E se realmente o que está na Bíblia é tudo verdade, e nós vamos viver uma eternidade com Ele ou sem Ele? E aí? Não vai ter uma outra oportunidade, não vai ter uma outra chance. Gaste a sua vida agora, pense em obediência, em fidelidade agora. Não importa se você é bem sucedido, mal sucedido, não importa se você é influente, não importa se você diz eu estou feliz ou não estou, não importa, o que importa é continuar sendo fiel. Se aconteceu algo errado, continue em fidelidade. Se você perdeu alguém, continue em fidelidade. Se alguém te traiu, continue em fidelidade. A interação de Cristo sobre fidelidade, em todo o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, trabalha em 3 aspectos. 3. Eu vou falar sobre os 3. Nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor, porque o tema dessa noite é: eu serei, Ele vai pôr ali, fiel. Não importa o que aconteça, eu decidi ser fiel. Por quê? Porque lá na frente, quando eu encontrar o meu Senhor, seja pela morte, seja pela volta, Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor. Então, as 3 interações que Jesus trabalha, Ele dá ênfase nelas, estão relacionadas com pessoas, recursos e propósito. Chamado, há algum tempo era chamado, agora nós traduzimos como propósito de vida, até porque se fala muito sobre uma vida com propósito, não é verdade? Então,
a interação de Jesus sobre fidelidade trabalha nesses três aspectos. Primeiro, fidelidade com pessoas. Toda oportunidade é uma oportunidade de agregar valor. Valor ao quê? Às pessoas. Eu posso ser alguém fiel quando eu me encontrar alguém no caminho. Eu posso ser fiel, como Jesus fazia isso. Ele encontrava um leproso, ele não abria mão, ele não corria, ele não fugia, ele interagia com aquele homem, trazendo cura, trazendo uma palavra. Sabe, a maioria de nós precisa entender que o chamado do Senhor para nós é para que, tendo a oportunidade, eu possa agregar valor àquela pessoa. O que é isso? Fazer com que ela se sinta melhor depois de se encontrar comigo. Sabe, como cristãos, nós somos homens e mulheres que temos uma palavra de vida, está dentro de nós, você carrega essa palavra. Eu esperava um entusiasmo maior. Você carrega a própria vida de Deus dentro de você. Quando você encontra alguém na interação da vida, seja na rua, na empresa, no trabalho, sabe, numa fila, esperando alguma coisa, que a sua interação seja a de Jesus, que você decida ser como Ele, que as pessoas saem melhores, mais felizes, mais animadas, entusiasmadas ao encontrar você. A pergunta que nós precisamos responder é: eu estou agregando valor às vidas? Eu estou fazendo com que elas se sintam melhores? Isso não quer dizer aqui, filhos, pais, que você não deve corrigir. A disciplina faz parte do crescimento, do amadurecimento, amém? Mas só disciplina, só castigo não funciona. Seja amoroso, seja carinhoso, seja alguém atencioso, gaste tempo de qualidade na sua casa. Esse é um chamado de Deus para nós. Então, quantos de nós, quando nós encontrarmos pessoas, precisamos ter a atitude de Jesus? Não é pregar para todo mundo, porque tem gente que fala: pastor, eu quero evangelizar. Você vai se tornar chato. Mas eu quero pregar a palavra para todo. Mas existem muitas maneiras de pregar. Martim Lutero dizia: se preciso for, eu vou usar palavras. Porque a maioria dos cristãos quer pregar com palavras, mas as suas atitudes não correspondem às palavras que ensinam. Quem entendeu aí diz amém. Eu vou te ensinar sobre salvação e sobre fé, mas vive desesperado, vive carregando um fardo gigantesco. Então, quando nós nos encontramos, Jesus é o nosso modelo. Quando eu encontro com alguém, eu quero que aquela pessoa saia melhor, eu interajo para que ela saia melhor. Sabe o que acontece com a gente? As notícias diárias, as tragédias diárias influenciam a nossa mentalidade. Então, quando a gente encontra alguém, a gente se esquece que é cristão, e as pessoas começam a falar: viu o que aconteceu lá em tal lugar? Viu o que está acontecendo naquilo lá? Você reparou? Esses dias era uma guerra no Iraque. No Iraque não, em Israel. Olha, Israel, o fim do mundo, tal. Acabou, o mundo não acabou mais. Todo mundo descobriu que o mundo não acabou ainda, né? Agora é o Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro. Agora não sei o que. Nós estamos sendo levados, arrastados para lugares que não é o nosso lugar. Você não é bom de política, você não é bom de sócio, sabe, de uma sociedade que trabalha princípios de política ou de qualquer outra, sabe, maneira. Você não é bom nisso, você é bom em Cristo. Você é bom nas coisas dos céus. Segurança, é porque a segurança, sabe, estudou segurança onde? Qual foi o curso que você fez sobre segurança? Política pública. A gente quer ser, mas eu vi no jornal. O jornal é tendencioso, as notícias são tendenciosas, para influenciar uma mente que não quer ser verdadeiramente como Jesus. Eu quero agregar valor às pessoas, eu quero que elas se sintam bem. Eu estava num lugar, no sábado, ainda estava me recuperando da minha intoxicação alimentar, e eu fui nesse lugar, estava lá, e tinha uma outra pessoa, e aí as pessoas falando sobre conserto de carro, né? E essa pessoa falou assim: hoje em dia, eles fazem carro para não durar, né? Eu falei: é verdade mesmo, rapaz. Naquele tempo fazia Jeep, né? Lembra que o Jeep durava a vida inteira, tem Jeep até hoje e tal. E a gente começou a conversar, e como eu estava para pregar essa palavra, eu falei assim: bom, eu preciso começar a praticar, porque pregador de verdade pratica o que prega antes de pregar. É porque eu sou um pregador. Então viva primeiro a sua pregação, e Deus vai te levar para pregar em muitos lugares. Amém? Então eu falei: vou interagir.
E se eu vou interagir, eu quero agregar valor a ele. E ele começou a falar com sotaque. Eu falei assim, eu conheço esse sotaque. Eu falei assim, deixa eu te perguntar, de onde você é? Ele falou assim, eu sou do Rio. Eu falei, pô, logo notei, porque lá em casa eu ouço sotaque, carne, porta e tal, aquele negócio todo dia. Ele falou, eu falei, a minha esposa é do Rio. Ela não é bem do Rio, assim, é de Barra Mansa. Ele falou assim, eu sou do Meia. Eu falei, você é do Meia? Eu falei, pô. Ele falou assim, mas agora o negócio tá feio lá, irmão. Pensa na loucura que tá lá e tal. Graças a Deus que eu tô aqui. Ele foi levando a conversa pro lado social, de segurança, dizendo, é só desgraça. Eu falei assim, peraí, eu estou sendo influenciado com esse negócio também, então peraí, eu vou mudar isso aqui. Eu falei, mas quer saber do negócio? Deixa eu te falar, cortei. Faz assim, quando você estiver conversando com alguém que é chato, começa a falar coisa ruim, você fala, peraí, dá um tempo. E você fala, mas deixa eu te falar uma coisa, eu fui lá no Rio, faz uns 3 anos, minha esposa tem parente lá, a gente foi lá. Rapaz, eu fiquei numa praia assim, que eu olhava assim do apartamento, de um lado o Pão de Açúcar, do outro lado o Cristo Redentor. Eu falei, cara, era muito lindo. Ele falou assim, eu sei onde é. Pô, isso aí é a praia do Flamengo, irmão. Eu falei, é isso aí mesmo, irmão, é a praia do Flamengo. Ele falou, pô, demais, aquela praia lá é demais. Minha infância toda foi lá pegando onda e tal. Eu falei, então, cara, aí nós passeamos para um outro lugar, a gente foi para o Leblon. Ele falou, pô, Leblon demais, caraca. Cara, carioca fala muito isso, né? Caraca, meu, não é demais. E ele falou assim, cara, você tem que ver aquilo ali, quando assim as ondas vêm e tal. Irmão, quando eu terminei de conversar com ele, o cara queria voltar a morar no Rio de Janeiro, porque ele falou assim, é lindo mesmo. Mas na cabeça dele, nós íamos começar a conversar, ia falar 60 mortos, 130 mortos, pelado de roupa, tiro, pá. Mas eu falei, peraí, eu tenho que agregar valor, ele tem que sair melhor dessa conversa comigo. Quem entendeu aí diz amém. Porque o nosso chamado é que quando a gente sai do ambiente, as pessoas falam assim, que é isso? Você conhece? Que cara, que pessoa, sabe, legal, você sabe quem que é? Você fala assim, é da minha igreja. Uau, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero agregar valor. Agora, sabe qual que é o grande problema? A maioria dos cristãos são conhecidos como gente chata. Tá, quem aqui? Não vou perguntar isso não. Não vou. Pode encontrar outro. Eu não vou falar isso. Mas antes de se converter, quem se converteu é pelo menos, tipo assim, faz 5 anos que você se converteu. Eu estou dando 5 anos, estou dando uma margem grande, irmão. A pergunta era bem antes. Você se converteu há pouco tempo? Não teve um dia que foi um cara lá, você falou assim, pô, cara chato, cara. O cara falou assim, você vai pro inferno, cara. O que você está fazendo, o diabo vai te lamber lá, rapaz. Você vai viver sua vida lá, chifre e tal. Vai dizer, aceita Jesus aí, cara. Você falou, sai fora, irmão, que isso, rapaz. Não, estou livre, eu tô com Deus. Conheceu alguém assim, Júnior? Chato. Porque a gente quer enfiar Jesus assim, ó. Pega isso aí, miserável. Jesus, abre a boca. Vou enfiar Jesus goela abaixo. Não funciona. O testemunho fiel. Pastor, mas você perdeu uma oportunidade. Podia ter falado de Jesus para ele. Eu não perdi uma oportunidade. Porque aquele cara, depois de sair, de estar perto, de conversar comigo, ele saiu melhor na sua conversa do que quando ele estava antes de me encontrar. Eu fiz o papel que Jesus fez na vida de pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Então a gente tem que parar de ser briguento, sabe? A gente tem que parar de ser crente reclamão. Não, porque os meus direitos, você perdeu os direitos na cruz, irmão. A propósito, fala aí, quem está com a esposa do lado? Aí fala para ela, você perdeu os direitos, irmã. Lá na cruz, quer ter os direitos, vai ter que pegar todos os pecados na cruz de novo. Na cruz, nós fomos libertos, sabe, dessas questões. Eu tenho direito, tem nada. Jesus morreu a sua morte, agora você vive a vida que Ele tem para você, amém? Esse é o chamado. Então, nós precisamos fazer que as pessoas se sintam melhor. Quantos crentes são barulhentos, resmungão? Enquanto eu escrevi esse sermão, eu coloquei aqui uma característica que muita gente tem, muito crente tem, é criador de conteúdo falso. Eu achei bonito isso, porque eu não quero ser ofensivo a ninguém. Então eu falei, Deus, me dá uma palavra que defina fofoqueiro. Aí Deus me deu na hora,
criador de conteúdo falso. Olha, fala para quem está do seu lado, seu criador de conteúdo falso. Você não está ofendendo mais, tá vendo? Porque se você falar fofoqueiro, o cara já ergue a asa, né? Fala, tá pensando o quê? Mas fala assim, criador de conteúdo falso, né? Aí ele fala assim, eu sou criador mesmo de conteúdo. Ele não entende nada, porque a maioria desses caras que cria conteúdo não entende nada, é tudo alienado. Pronto, falei, Deus, perdoa, eu falei que eu não ia falar, mas falei, sabia que eu não ia aguentar, porque esse é o pior tipo que tem, gente que inventa história. Gente que inventa história, meu Deus, irmão, inventa uma história sua de Cristo, o que Ele está fazendo e o que Ele tem feito na sua casa, na sua vida. Eu pouco me importo, não, porque eu falo em 10 línguas dos anjos, aí daí, seu testemunho é terrível, é porque eu sou pregador da palavra, está no 5º casamento, grande coisa, não tem nada a ver isso aí não, é bom e fiel a isso. Então, quando nós encontrarmos as pessoas, que a gente, possa agregar valor a elas, que a gente possa dizer assim, bom trabalho. Irmãos, quando termina os cultos aqui, na maioria das vezes, dos voluntários que eu encontro, eu tento fazer isso com eles todas as vezes, e digo para eles, muito obrigado por servir, muito obrigado, eles falam assim para mim, não pastor, é uma honra servir aqui. Eu falo, não, você não está entendendo, é porque eu estou falando, para mim é importante dizer, o quanto você é importante aqui, muito obrigado por servir, muito obrigado à mídia, muito obrigado ao louvor, muito obrigado ao apoio, à intercessão, muito obrigado. Por quê? Porque eu quero que eles se sintam honrados em fazer isso, porque não sou eu que vou dar a recompensa não vem do pastor, a recompensa vem do Senhor. Então eu estou servindo a Deus e não estou servindo a homens, a minha alegria está nele. Por isso que quando alguém passa por mim, eu estou servindo, e essa pessoa não é muito educada, eu não estou nem aí, porque eu estou alegre nele. Não pastor, porque eu falei boa noite, o irmão não respondeu, e daí irmão? Quando ele não responder, você fala assim, Jesus o senhor conhece, pega ele hoje, para ele deixar de ser amargurada, porque tem gente que está vivendo uma vida frustrante e acha que todo mundo é culpado, o culpado é você. Eu saio no final do culto e eu tento motivar, continua servindo, continua, eu quero criar uma cultura nessa igreja, de palavras proféticas, que abençoam as pessoas. Hoje pela manhã, eu falei sobre isso, vou falar sobre isso aqui ainda, vai dar tempo, se não der a gente passa do horário também, não tem problema, que a gente não vai fazer mais nada importante hoje, né? O que mais importante hoje, domingo, é estar na presença do Senhor, amém ou não amém? Então pronto, fala para quem está do teu lado, fica tranquilo irmão, vai dar tudo certo. Diga para ele, eu e você seremos fiéis, que as pessoas saiam melhor, que você ao encontrar alguém, a interação de agregar valor, aconteceu algo, deu errado, aconteceu alguma coisa, agregue valor, seja alguém que fala assim, não tem problema, eu vou te ajudar, o que está acontecendo com essa máquina que não funciona, o que está acontecendo aqui com esse portão, eu vou te ajudar, seja alguém que agregue valor na vida das pessoas. É isso que Jesus fez. A primeira interação de fidelidade é, seja fiel às pessoas, tente dar atenção a elas, tente honrá-las, tente fazer com que elas se sintam amadas. Às vezes eu estou aqui e vem 2 crianças de um casal que ainda não está assim, uma hora, nem uma hora está e uma hora não está, não, eles nunca estão, mas de vez em quando vem na igreja, e os filhos são uma bênção, e eles vêm e nos abraçam, e ele vem dar um abraço tão gostoso, e eu sinto assim, que aquele abraço é um abraço, é um menino e uma menina, eles são crianças, 8 aninhos, 9 aninhos, e quando eu abraço eles, é como que se fosse transferido de mim. Eu quero que você entenda isso, essa atenção, esse déficit de amor e carinho que eles não têm. O abraço deles assim, é abraço de, aquele abraço que fala assim, eu preciso de um abraço, eu estou tão precisando de um abraço, irmãos, a gente entra na igreja tão frio, duro, fecha a cara. Por que você fecha a cara, irmão? Você abre a cara nos botecos por aí, agora na casa de Deus, vive por aí, não, porque eu sou sério, é nada, abre o coração,
Tire a roupa, tire no sentido espiritual, quebra esses princípios errados, deixa Jesus tocar o seu coração. Sorria para alguém, dê a mão e diga assim: é um prazer. Toda vez que nós vamos a algum lugar almoçar, nós criamos essa rotina de perguntar o nome para quem está servindo. Então nós vamos no lugar, antes da pessoa ela vem entregar o menu ali, o cardápio, e a gente fala assim: viu, como é seu nome? Ele fala: meu nome é tal. Eu falo assim: o meu é Fábio. Eu não falo pastor Fábio, eu não falo nada disso. Eu falo: meu nome é Fábio. Ele fala assim: legal. Eu falo assim, a gente começa a interagir para comer como amigos, porque amigo conhece o nome um do outro, não é verdade, não é? A gente sabe. Então faça isso, crie essa cultura. Sorria mais. Eu quero que você crie a disciplina de sorrir mais, dê mais risada, seja mais feliz. Conta uma piada. Quem sabe contar piada aqui? Deixa eu ver. Vem falar comigo depois do culto. Eu gosto de piada, irmão. Sabe? Faça alguém rir. Não seja chato. Traz alegria para o ambiente. Amém? Eu serei fiel. E você? A segunda interação é fidelidade com os recursos. Todo recurso é uma oportunidade de multiplicar. Como que eu aprendo isso? Olha para a parábola. A parábola diz assim, que ele entregou o que ele tinha para os servos. Ao princípio bíblico de que nós perdemos todas as coisas, perdemos tudo. O pecado fez com que eu e você perdêssemos tudo. Quem é que nos devolveu tudo? Cristo. E ele diz assim: ele entregou aos seus servos os seus bens. Ele deu a você recursos. Quem está entendendo isso aqui? Não é a sua capacidade, não é o que você faz bem feito, não é o tipo de trabalho que você exerce, é Ele que colocou você nessa posição, porque sem Ele nem isso você não teria vida. Então para com essa bobagem, não, porque o meu trabalho, que trabalho? A vida que você tem vem dele. O trabalho que você tem, então, é resultado da vida que ele te deu. O recurso que você tem é resultado da vida que ele te deu, da porta que ele abriu, do lugar que ele te levou. Tem tudo a ver com ele, não tem a ver com você. E a gente se aprisiona. Sabe, irmãos, eu sou pastor nessa igreja há 8 anos. Com certeza, se você está aqui há pouco tempo, pelo menos 1 ano, você nunca me viu pregar nenhuma doutrina sobre dízimos e ofertas aqui. Nunca me viu. Talvez nesses 8 anos eu tenha feito isso 2 vezes. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém. O pessoal foi viajar e largou o pastor e a pastora aqui. E aí eu falei assim: agora quem vai fazer oferta? Abertura. Aí eu falei: você faz a abertura, eu faço a oferta. Foi assim. Pastor, por que o senhor não gosta de falar? Claro que não. Eu não tenho problema nenhum de falar nisso. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi quando eu pastoreava 10 pessoas? 10. Não é o seu dízimo que sustenta a obra do Senhor. Por isso que eu nunca fui comprado por ninguém. Olha, o meu dízimo é 5 mil, o problema é seu, não é comigo, porque o dinheiro não é meu, é dele. Então eu queria um lugar, não tem lugar, irmão. Aqui é fidelidade, caráter tratado. Não é o quanto que você tem de dinheiro, não é onde você é dono, nada disso me importa. Então eu posso dizer com toda fidelidade em Deus, eu nunca vou ficar aqui pedindo. Sabe por quê? Porque eu sei, o mesmo Senhor que sustentou com 10, sustenta com 1000, sustenta com 10 mil. Eu não vou ficar aqui gastando. Agora deixa eu dizer uma coisa, esse é um ensinamento. Você não sustenta essa igreja, mas a sua oferta traz prosperidade para a sua vida, porque a Bíblia fala, Deus fala: fazei prova de mim. Deus está falando: faz prova de mim. Então o seu acerto não é com o pastor. Por isso que eu não vou ficar aqui: não deu dízimo, né, irmão? Olha aí, depois quer tomar ceia. Não, pode tomar. Porque segundo a palavra de Deus, cada um de nós vai ter o dia de acerto. Eu sou contra dízimo, não tem problema nenhum. Eu sou contra dar dinheiro, não tem problema. Essa obra não é sustentada pelo seu dinheiro. Mas quando você chegar lá no céu, você acerta isso com Deus, não é comigo. Eu vou passar direto. Não vai ter recuperação para mim, não. O portão vai se abrir, eu vou entrar. Ô pastor, não te conheço agora não. Agora é cada um por si aqui, irmão. Era até lá. Agora aqui no céu, ó,
estou indo. Acerta com Deus. Não fica chateadinho comigo. Quer frequentar a igreja? Eu não vou dizer, não tem problema não, irmão. Pode receber as bênçãos aí, pode receber as palavras, viva por ela, faz o que você quiser, porque pastor não é dono de ninguém. Pastor coloca placas, dizendo, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui. Você segue como você quiser, porque existem placas em vários lugares, em várias ocasiões. Tem placa que identifica banheiro, tem placa que identifica velocidade, tem placa identificando se pode ou não pode. Você toma a decisão que você quiser. Então, sobre recursos, entenda, eu não conheço alguém, não conheço, com coração íntegro, guarde isso, nós vamos falar sobre isso um dia, íntegro, um coração íntegro, e que consegue ter a sua vida colocada diante do Senhor, e coloca seus recursos diante do Senhor, abençoa, oferta, dizima, semeia, faz o que quiser. Eu nunca vi uma pessoa dessa ser rebaixada, só vi ela prosperar. Mas peraí, pastor, eu quero erguer minha mão aqui, porque eu sou dizimista há 20 anos e não prospero. É que você perdeu a primeira parte da frase. Íntegro, não é dar dinheiro, é ser íntegro. Quando você é íntegro, Ele sonda e conhece o seu coração. O que você está querendo comprar não pode ser comprado com 1.000, 2.000, 10.000, apesar que em algum lugar possa ser, mas aqui não, aqui não. Eu estou dízimo e não dá dízimo, mas não muda, é um grosso, é um chato, é um briguento, é um homem e uma mulher que usa palavras de baixo calão, palavrão, é alguém que não tem paciência, que vive querendo brigar, que vive querendo quebrar, que vive mandando mensagem, humilhando, quebrando as pessoas. Como é que você quer ser abençoado? Não vai ser. Deus não tem parte com o mal, com o ímpio, mas eu não sou ímpio, eu cumpro isso. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você se acha digno, porque faz uma parte, se você se acha íntegro, porque em uma parte você é fiel e na outra não, deixa eu te perguntar, você é casado, está com a sua esposa aí, pergunta para ela assim, amor, se eu te amar só uma parte, você é feliz sim ou não? Você vai levar um cotovelão na testa já, porque ninguém consegue ser fiel, ou mostrar fidelidade, apenas numa parte, ou é fiel em tudo, ou em nada, é simples assim. É, pastor, mas o cara lá barganhou, é ele, irmãos, eu já disse, cada um vai acertar a sua conta com o Senhor. Então nós precisamos entender que Deus está aqui para multiplicar a sua semente. Quem entendeu isso aí? Multiplicar a sua semente. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, acorda. Prestou atenção? Então vamos lá. Em João capítulo 6, Jesus conta a história de um menino, porque ele está pregando para as multidões, a multidão está com fome, e os discípulos de Jesus falam assim, deixa esse povo ir embora, porque não tem comida para eles aqui, nós íamos ter que gastar todo o nosso dinheiro, se nós fosse sustentar eles. Jesus fala assim, não, eles não vão embora, deem vocês de comer a eles. Aí eles falam, mas não temos nada. André, um dos discípulos, aparece e fala assim, Jesus, veja aqui, ó, ele com a sacolinha na mão, tipo isso aqui, né? Aqui, tem 5 pão aqui certinho. Isso aqui é de Deus, irmãos. É nada, irmãos. O pessoal que preparou isso aqui, não tem nada a ver isso aqui. Tem gente que fala assim, aleluia. Não é nada. É 5 pão só, tá tudo certo. Esse menino recebeu essa marmitinha, 5 pão e 2 peixes, para tomar cafezinho da manhã, né, Júnior? Cadê o Júnior? Olha o Júnior, 5 pãozinhos, mamãe preparou para você esse lanchinho. Ah, mamãe, que delícia, 5 pãozinhos só. Só 5. Vai lá, você quer ir lá ver esse Jesus aí? Pode ir, meu filhinho. Esse cafezinho da manhã, no almoço tem mais 18 pãozinhos para você. E ele vai. E quando ele chega lá, ele está com o bornazinho dele, e começa uma confusão, e ele está chegando, né? O que está acontecendo aí? Estão procurando quem tem alguma coisa de comer. E ele fala, eu tenho que, mas eu só tenho para mim, é só 5 pão. André deve ter dado um pé do vidro, né? Falei assim, está louco, morto de fome. Está aqui, deixa a gente levar lá para o mestre. E eles levam lá para o mestre, leva lá para Jesus. Jesus, ó o que temos aqui, 5 pães e... A propósito, esse menino devia ser meio gordinho, né? Porque todo gordinho gosta disso assim, né? Eu estava pensando nisso. Eu tenho visto como o mundo tem se tornado chato, irmãos. Porque há pelo menos 35 anos atrás, eu tenho 50,
35 eu teria quanto? 15. Você podia chamar o seu melhor amigo, falava assim: ô negão. E era gostoso, ele falava assim: e aí, beleza? Não pode mais. Ô baleinha. Todo mundo teve um amigo que chamava de baleia. Não pode mais, é ofensa. Ô do céu, tinha um menino que tinha um olhinho torto, falava assim: ô zaroio. Não pode mais, não pode mais nada. Não pode mais nada, não pode mais nada, é chato. Chato, ninguém mais pode chamar ninguém de ninguém. Ô gordinho não, cabeça de girimum. Eu tinha um amigo que chamava cabeça de girimum. Ele era cearense, tinha cabeça desse tamanho. Não pode mais falar também, porque é ofensa. É isso, tá gravando isso aí, tem que cortar, porque senão depois vão me, né? Você sabe. Eu tinha um outro amigo, esse era maluco. Eu comecei a lembrar dos amigos. Puxa aí na memória, vocês não precisam puxar não, porque esses amigos de vocês é agora, né? Mas olha só, quem tem pelo menos 40 anos, começa a puxar. Eu lembrei que nós chamávamos ele de catapora. Ele tinha muita espinha, sabe naquela fase de 15 anos com o moleque? Era pura espinha, né? Falava assim: ô catapora! E ele dava risada, ele amava ser chamado de catapora. O meu apelido, você estava louco para saber, né? O meu apelido era cara torta. Ô cara torta! Eu falei assim: pastor cara torta. Porque eu jogava bola e eu era tão, sabe, aficionado por isso. Um dia um marimbondo, tem gente que nem sabe o que é um marimbondo. O marimbondo veio e me picou. E ficou desse tamanho, a cara ficou torta. O que eu fiz? Fiquei em casa, não, fui jogar bola. Cheguei lá, os caras: cara torta! Pronto, ficou. Muitos anos da minha vida era assim, cara torta. Mas hoje não pode. Esse menino tadinho, chegou lá, já falaram assim: ô gordinho. Não, gordinho não. Estou com excesso lateral de gostosura. Agora você imagina esse menino chegando em casa. Ele entregou tudo que ele tinha. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou tudo. Irmão, tem gente que fala assim: mas se eu entregar vou ficar sem. Mas se eu entregar, como é que eu vou pagar a conta? Ei, você não conhece o Deus que você serve. Jesus nunca vai ficar devendo nada para mim e para você. Nunca. Então esse menino entregou. E o que aconteceu mesmo? Os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram. E ele chega em casa agora: mãe, ele chega com o bornazinho. A mãe fala: ai filhinho, veio para o almoço, está aqui os 15 pães. Ele falou: não precisa. Ele falou: aconteceu uma coisa. Ela falou: o que aconteceu, bebê? Porque tem mãe que trata filho de 15 anos desse jeito, né? Quer mamazinho, todinho. Ela falou: o que aconteceu? Ele falou: pegaram meus 5 pães. Ela ficou louca. Ela era das 8, mas ela falou assim: aqui não. Sou crente, mas não sou doida. Mexeu com meu filho, eu desço da cruz. Aleluia. Ela falou: vamos lá, eu vou voltar nessa escola, eu vou voltar nesse lugar, vou quebrar aquele lugar. Como vocês deixam o meu filho sem comer? Tiraram o único lanchinho dele. Ele falou assim: não mãe, pera. Ela: o quê? Já está pronta para ir. Ele fala assim: não, eu que entreguei. Mas meu filho, mamãe já não disse, vai ficar dodói se não comer tudo. Ele fala assim: mãe, você não está entendendo. E ele vai lá e pega uma caixa e sai arrastando aquela caixa. Tira isso aqui. Ele traz aquela caixa e ele fala assim: tá aqui mãe, tá aqui, essa caixa está cheia de pão, porque para quem eu entreguei, Ele multiplicou tudo que eu tinha. Ele me deu muito mais. Jesus nunca vai ficar devendo nada para você. Você tem que parar e acreditar naquele que você serve. Nunca faltará. Ele deu tudo e recebeu 12 vezes mais. Você já parou para pensar nisso? Queria tacar no meio desse altar aqui essa caixa, que ela saísse rolando para lá, só para impactar você. Para você acreditar. Entrega a sua vida ao Senhor, confia seu caminho nele, e Ele tudo fará. Ele prometeu a você prosperidade, debaixo da integridade. Seja íntegro, seja fiel, e eu prosperarei a sua vida. Então, todo recurso é uma oportunidade de multiplicar. Um dia nós estávamos aqui, eu e minha esposa, e eu estava cantando louvor. Uau! E eu falei assim: hoje estou com fome. Alguém mais? Estou com fome, vou comer uma pizza. Vou levar minha família para comer uma pizza. Durante o louvor apareceu uma mulher abençoada. E ela veio: é isso que te digo, pastor, estou falando com o profeta agora. E me entregou R$50. Eu falei: Deus maravilhoso, Tu és Deus, o Senhor é demais.
O Senhor cuida das coisas grandes, das coisas tão pequenas. Eu queria só comer uma pizza, o Senhor já me deu dinheiro, aleluia. E Deus falou: eu? Não fui eu não. Mas já que ela te deu, você vai abençoar aquela pessoa lá. Eu falei: inimigo está repreendido. Acabei de ganhar esse cinquentão. É cinquentão. Eu falei assim: vou cantar de novo. Comecei a cantar. E ele falava: leva lá. E eu tive que trazer, irmãos. Subi no altar, entreguei para a pessoa. Até falei assim: é esse mesmo? Vê se você não está errando aí. É ele mesmo, entreguei. Voltei para lá. Já comecei a cantar assim, né? Tudo posso naquele. Desanimei. Tinha acabado de ganhar, pensando que Ele cuidava de mim. Deus cuida de mim. Eu falei: ah, Senhor, como se essa música fosse verdade da minha vida. Preguei, irmãos. Terminei o culto. Estou descendo lá. Vem outra pessoa. Eu falo: agora não tem mais dinheiro nenhum. O dinheiro que está aqui é para comer a pizza. E essa pessoa falou assim: pastor, Deus mandou te entregar uma oferta. Eu falei: eu já estou na dúvida desse negócio aqui, porque Ele dá, depois manda eu entregar. Falei: já fica com você esse trem aí, porque eu não quero ter esse trabalho de novo. Eu peguei, irmãos, e quando eu peguei, era 3 vezes do que eu tinha recebido. R$150. Mas peraí, você gritou por causa de 150, né? Sabe por que eu gritei? Eu falei: graças a Deus que eu não sou besta. Graças a Deus que eu não sou um retardado de segurança. Você imagina se eu tivesse com aquele cinquentão e a mulher viesse me entregar e eu não tivesse entregue para o outro? Você imagina, eu ia ficar doente, irmão, uma semana pedindo perdão de joelho, fazendo penitência pela rua, falando: Senhor, me perdoa, eu sou tongo mesmo. Mas graças a Deus que o que Ele me deu não é para que eu cresça, é para que outras pessoas possam ser abençoadas. O privilégio nosso é prosperar para abençoar outras pessoas. Que você cresça, que a sua empresa prospere. Sabe por que muitas vezes o cristão não avança? Porque a mentalidade dele é receber para dar. Não, primeiro você dá, primeiro você oferta, primeiro você coloca na presença do Senhor. Essa igreja, apesar de nós não somos uma mega igreja, nem, sabe, ok, temos aí 2 cultos e tal, estamos multiplicando, chegaremos aí a 4, 5 mil pessoas, e tudo bem, mas sabe de uma coisa? Muito antes disso, nós ajudamos muitas outras igrejas, ofertamos, pagamos aluguel, ajudamos pessoas físicas, pessoas jurídicas, na questão eclesiástica, abençoamos missão na África. Pastor, mas vocês são uma igreja pequena ainda. Irmãos, eu já aprendi que semear é o que faz eu colher muito. Se eu parar de semear, nós vamos parar de colher. Nunca faltou nada. É admirável. É admirável. Quantos aqui tem um negócio próprio? Você sabe o quanto é difícil fazer grandes investimentos, sim ou não? É difícil. Mas, irmãos, eu fico admirado cada vez que eu vou naquele prédio que vai ser a nossa sede, cada vez que eu me lembro que foi o sacrifício para mim alugar isso aqui. Esse aqui, ó, esse aqui, eu orei 5 noites, 5 dias, Senhor, que o aluguel seja assim, porque eu não tenho dinheiro, e cheguei, o aluguel não baixou, e eu falei assim: então tá bom, fecha assim mesmo. No primeiro mês, nós tínhamos dinheiro para pagar e sobrava. E aí cada vez que eu vou lá, eu me lembro disso. Eu vou na nossa nova sede ali na Rua Áustria, sabe, aqui, se você não sabe onde é, na Rua Áustria, aqui no Bosa, desce, vai ser assim um ponto de encontro da Fazenda Rio Grande daqui uns dias, vai ser o lugar mais famoso, por causa de Jesus. E aí eu vou lá e eu falo assim: meu Deus, nós já gastamos tantos mil na climatização, você não vai me ver mais suadinho assim, eu vou botar 15 graus lá dentro, se morrer já fica congeladinho, nós já levamos para o IML. Eu fico olhando, para colocar uma placa ali em cima ali, irmão, deu um maior trabalho, tive que usar tudo. Nós já compramos toda a fachada, e pasme, já está tudo pago. Grandes investimentos, grandes. Temos outros grandes investimentos para fazer, mas olha, você acha que eu estou preocupado? Eu aprendi há muito tempo atrás a confiar que essa obra tem um dono e não sou eu. E Ele tem toda a prosperidade nas mãos. Os seus recursos, aprenda a ser generoso. Aprenda a pagar a conta para alguém. Lá na cantina, numa pizzaria,
Alguém fala assim, vamos dividir, fala assim, não, hoje eu vou pagar. Pode me convidar hoje então. Deixa comigo, eu vou pagar. Eu tenho privilégio, não é porque tem dinheiro, não. Eu me sinto honrado quando eu posso pagar a conta de alguém, porque eu sei que é Deus que está me abençoando. Quem entendeu? É isso, sabe? Faça com que os seus recursos possam multiplicar. Toda vez, nós podíamos fazer um culto, eu ia colocar aqui várias cadeiras, eu ia trazer aqui as pessoas que mais investem no reino, de todas as formas, dinheiro, tempo, recurso, eu ia colocar eles aqui, eu ia falar assim para eles, fala para mim, qual era o seu capital, quando você começou a caminhar dentro da visão, fala qual é hoje, fala o que você tinha, o carro que você tinha, a casa que você tinha, a roupa que você vestia, o que você comia, aonde você comia, fala onde você vivia, aonde seus filhos estudavam, e fala hoje, aonde eles estudam, o que você faz, aonde você vai, que tipo de roupa, que tipo de coisa você usa. Deus está prosperando pela sua integridade, não é uma barganha, eles não estão barganhando, eles estão servindo, entregando tudo, e Deus está dizendo, eu devolvo, multiplicado, quem está entendendo aí? Ele é bom, Ele é bom. Por último, a propósito, decida investir nas pessoas. Se você encontrar alguém hoje, e Deus falar para você, oferta na vida dessa pessoa, faça isso, não pergunte como será usado. Se Deus te falar assim, olha, tira isso que você está usando e dá para essa pessoa, faça isso. Ele está provando o seu coração para te colocar sobre obras maiores. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em último lugar, todo direcionamento é uma oportunidade de obedecer a Deus. Seja fiel ao seu chamado, ao seu propósito. Deus nos chamou para multiplicar. Sabe, irmãos, eu sei que você quer fazer um monte de coisa para Jesus, eu sei que você tem disposição, mas sabe qual que é o grande perigo disso? É você fazer um monte de coisa para Ele, que Ele não te pediu. Mas tem que pedir, claro que tem, quem é o dono da obra? Ele. Então, eu estou nisso há um bom tempo, para descobrir que Deus não me chamou para tocar no louvor, que Deus não me chamou para cantar, não me chamou para pregar, Deus não me chamou para servir em algum ministério apenas, Ele me chamou com o propósito de fazer discípulos, gente que segue os princípios de Jesus, gente que olha para Jesus e diz, ele é o meu modelo, e a partir disso eu quero servir como Ele. Cuidado, irmãos, porque às vezes a gente está correndo atrás de milagres maiores, obras maiores, e Ele está dizendo, eu só te escolhi para fazer 2 discípulos, mas um deles vai ser um grande avivalista que vai tocar a terra toda. Faz sentido? Então quando você fala, eu estou dando célula, só tem um, talvez esse cara possa ser o próximo Billy Graham, talvez ele possa ser o próximo John Wesley, talvez ele possa ser alguém que vai tocar gerações. Pastor, mas eu que queria, mas talvez você não vai fazer, mas ele vai fazer. Então guarde seu coração e seja fiel ao propósito, não faça de qualquer maneira, não tenha indisciplina em cumprir o chamado do Senhor. Você fala, pastor, mas eu cheguei na igreja hoje, qual é o meu chamado? Você vai descobrir hoje, seu chamado é fazer discípulos. Mateus 28:18, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Foi isso que Ele te chamou. É que eu tinha um sonho de cantar no louvor. Você pode, mas não foi isso que Ele te chamou para ser. Eu tinha um sonho de participar do Zoe Dance. É assim que chama? É dance mesmo? Eu quero fazer assim, já, eu quero. Você pode, mas não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para fazer discípulo. Sabe essa pessoa que está aí do seu lado? Você pode cantar muito bem, você pode orar muito bem, pregar muito bem. Sabe do que ele precisa agora? De um amigo, de um discipulador.
Alguém que diga para ele assim: não importa quantas vezes você cair, eu vou estar do teu lado. Nós vamos se levantar e Deus vai fazer uma grande história através de nós. Ontem nós fizemos multiplicação aqui na igreja. Foram muitas células, mas algumas delas me chamaram muita atenção, porque são pessoas que cuidam de connects. Quem são os connects aqui na nossa igreja? Crianças de 7 a 11, de 8 a 11, de 8 a 11. Aí você fala assim: pastor, mas ele está fazendo discípulo? Ainda não, porque eles não têm toda a consciência disso, mas ele está formando. E eu disse para alguns deles: daqui a 20 anos, quanto tempo? A colheita vai chegar. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena. Olha quantos jovens agora se tornaram líderes, e eles estão indo pelo Brasil, eles estão indo pelo Paraná, eles estão indo, porque eu dediquei a minha vida a cuidar quando eles eram crianças. Alguns, os pais não vêm na igreja, mas eles vêm nas células. Alguns, os líderes, têm que buscar, porque o pai não traz, então eles vão lá, eles estão gastando recursos, eles estão sendo fiéis no recurso, eles estão sendo fiéis com as pessoas. Ah, mas é só uma criança, mas eles estão sendo fiel. Jesus considera as interações dele pessoas, recursos e chamado. Irmão, você está cumprindo todas as características de alguém que vai experimentar a prosperidade de Deus. Eu não sei quando, mas vai chegar. Vai chegar. Fique de pé aí no seu lugar, para parecer que a gente vai terminar. Mantém tocando para mim, vai lá, mantém aí. Porque no final das contas, o que nós queremos responder e ouvir é: servo bom e fiel. Ah, mas eu quero ser bem sucedido. Mas isso não abre as comportas dos céus. Isso não faz você entrar para a alegria do Senhor. Eu quero ser influente, eu quero só ser feliz. Felicidade é condicionada pela fidelidade. Encontre um casal que casam por estarem felizes, mas se houver uma infidelidade, a felicidade acaba, sim ou não? Agora, se você se manter fiel, a alegria nunca acaba. Nunca acaba. Então, nós aprendemos domingo passado: eu estarei pronto. Eu vou pensar à frente. Pensa agora. Pensa à frente agora. Como você está interagindo com as pessoas. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo gente tão legalista. Tá, a gente não, eu. Às vezes eu sou tão legalista. Eu olho para o erro do outro e eu falo assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu me esqueço de olhar para mim. Eu me esqueço de olhar para mim mesmo. Eu me torno legalista e deixo de amar aquelas pessoas. Eu me esqueço da minha própria história. Eu me esqueço do que Ele fez por mim e eu me torno legalista com o erro dos outros. Isso você não está interagindo como Cristo com as pessoas. Você está deixando uma lacuna. Em algum momento isso não vai funcionar. Deixa o legalismo de lado. As pessoas merecem segundas, terceiras, quartas chances. Enquanto elas estiverem dispostas a recomeçar, acredite no melhor de cada um deles. É isso que Deus tem para nós. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E eu quero que você pense nessas três interações. Você já vai para casa. Começa a pensar: eu tenho sido fiel na interação com as pessoas?